Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Indica que eu e o Nicolas estamos com uma sinusite muito forte, né? Tudo indica que é isso. Fizemos outros exames, Covid não deu, dengue não deu pra gente, mas o meu esposo tá com dengue. Queria estar justificando aí, porque não teve a live ontem, mas que hoje a gente já vai, no caso, colocar em dia a leitura, né? A gente lê todo dia um capítulo de Provérbios, mas como a gente não leu ontem, que foi o Provérbios 5, a gente vai começar lendo hoje. Provérbios 5 e Provérbios 6. Nós vamos ler os dois. Provérbios 5, versículo 1. Filho, preste atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar, e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel. Seus beijos são tão suaves como o azeite. Versículo 4. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Versículo 5. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Do versículo 1 até o 6. Até mais versículo. Ele está falando sobre conselhos contra o adultério. Está falando da mulher adúltera. Versículo 7. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço, nas mãos de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza. O que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Olha que coisa triste, hein? Uma pessoa que se envolve com a mulher adúltera. Olha o versículo 8. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes, e você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Então, a palavra de Deus, ela não mente, né? Então, assim, quem se envolve com mulher adúltera, depois outros passarão a ter bom nome que a pessoa tinha antes, e vai morrer cedo, morrerá ainda moço na mão de homens cruéis. Sim, pessoas estranhas, versículo 10, tomaram toda a sua riqueza, e o que você ganhou com seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Isso é fato, isso acontece mesmo. Versículo 11, você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Versículo 12, então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, quase caí na desgraça diante de todos. Versículo 15, seja fiel à sua mulher, e dê o seu amor somente a ela. 16, os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. 17, os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Versículo 18, portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. 19, amorosa como uma corça graciosa, como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Versículo 20, filho, por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Versículo 21, Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Essa palavra fique aos nossos corações, porque Deus está dizendo aqui, através da palavra dele, em Provérbios 5. Quem se junta com a mulher adúltera, a mulher de outro homem, morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Então, assim, a pessoa morre jovem. E no versículo 11, você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Então você dirá, como eu tinha raiva de conselhos. Nunca aceitei conselhos de ninguém. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles, e quase caí na desgraça diante de todos. Então, é muito sério, né, o que está falando aqui, né? Não é brincadeira. A pessoa que segue, a pessoa que vai atrás da mulher adúltera, né, morre cedo, né? Fala também que o bom nome que a pessoa tinha, outra pessoa vai ter.
tudo que a pessoa construiu com o fruto do trabalho dela, outra pessoa vai usufruir. E isso é verdade mesmo. Isso é verdade. A Bíblia não mente, é a palavra de Deus. Então isso é a verdade. Então que nós possamos ter maturidade, entendimento e o ouvido aberto para os conselhos, porque muitas pessoas estão aí achando que são maravilhosos, não precisam de exortação, de conselho nenhum, fazem tudo corretamente. Mas realmente, aqui a palavra de Deus nos exortando, que nós não sejamos meninos, que aprendamos com a palavra de Deus. Amém? Capítulo 6 de Provérbios. Outros conselhos. Filho, você é fiador de alguém? Deu a sua palavra e ficou preso na promessa que fez? Então, meu filho, agora você está nas mãos dessa pessoa. Mas há um jeito de sair disso. Vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Versículo 4. Não durma nem descanse. Saia dessa armadilha como um passarinho ou uma gazela escapa do caçador. Versículo 6. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Versículo 7. Elas não têm líder nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz, eu vou dormir somente um pouquinho. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Versículo 11. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Versículo 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Versículo 13. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles, e não poderão escapar. 16 a 19. Existem 7 coisas que o Senhor detesta, que o Senhor Deus detesta, e que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca brigas entre amigos. Aí aqui no versículo 20. Filho, faça os perigos do adultério. Falando novamente adultério, né? Então, do versículo 1 até o versículo 5, fala de não ser fiador. Os capítulos de Provérbios, todos têm, às vezes num capítulo tem várias instruções sobre vários assuntos diferentes. Então, do versículo 1 até o 5, fala de não ser fiador das pessoas. É a recomendação pra gente. Do versículo 6 até o versículo 11, fala das pessoas preguiçosas. Fala que a pobreza o atacará como um ladrão armado enquanto ele dorme. Com todo preguiçoso, a pobreza o assaltará como um ladrão armado. Por quê? Porque não quer trabalhar, não quer fazer o que tem que ser feito, quer ficar dormindo. Então, está dizendo aqui que vai o atacar como um ladrão armado. Do versículo 12 até o versículo 19, está falando sobre os homens maus, sem valor, está falando o que Deus não tolera, igual o versículo 16 ao 19. Olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e a pessoa que provoca briga entre amigos. Aqui do capítulo do versículo 20 até o 39 já fala sobre adultério novamente. Então vamos lá. Filho, faça o que seu pai diz e nunca esqueça o que a sua mãe ensinou. Guarde sempre as suas palavras bem guardadas no coração, bem gravadas no coração. Versículo 22. Os seus ensinamentos o guiarão quando você viajar. Protegerão você de noite e aconselharão de dia. Versículo 23. As suas instruções são uma luz brilhante e a sua correção ensina a viver. Versículo 24. Elas livrarão você da mulher imoral e das suas palavras sedutoras. Não seja tentado pela sua beleza, nem caia na armadilha dos seus olhos tentadores. Versículo 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. Olha que versículo impactante, hein? Versículo 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. A palavra de Deus, ela não mente. Ela é espada cortante, ela fala o que tem que falar. Não está falando aqui sobre o perigo do adultério, de perder a própria vida, inclusive. Pessoas às vezes acham que pecados não levam à morte. Leva só, por exemplo, à morte espiritual. Não, leva à morte física também. Versículo 27.
Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? Versículo 29. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. Lembra aquela parte da Bíblia de Zaqueu, que Zaqueu, quando ele se arrependeu, que Deus falou, hoje teve salvação nessa casa. Ele falou, se alguém eu fraudei, se alguém eu roubei, eu restituo quantas vezes mais? Quem sabe? Quantas vezes mais? 4 vezes mais. Aqui, o que está falando? Será que você... Não, peraí. Versículo 30. Quem rouba comida para matar a fome não é desprezado. Porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo o que tem. Então, lembra que Jesus falou, hoje teve salvação nessa casa, porque Zaqueu era cobrador de impostos, mas aquele cobrador de impostos, pilantra, muito do pilantra, né? Ele falou para o Senhor, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir, não é uma vez mais, não. É 4 vezes mais. Então, por isso que Jesus falou, hoje houve salvação nessa casa. Versículo 32. No entanto, o homem que comete adultério não tem juízo. Ele está destruindo a si mesmo. Passará vergonha, levará uma surra e ficará desmoralizado para sempre. Porque o ciúme, versículo 34, porque o ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Versículo 35, ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Então fez uma analogia aqui, uma comparação mesmo do adultério com a pessoa que rouba. A pessoa que rouba, está falando aqui que ela pode restituir 7 vezes mais, vamos dizer, está perdoado depois disso. Agora, no adultério não acontece assim. No adultério, o que está falando? O ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limite. Versículo 34. Versículo 35. Ele não aceitará nenhum pagamento. Então, não é a coisa que você vai pagar e vai abrandar a raiva, vai abrandar a dor. E mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Então, está falando dos perigos do adultério aqui, do versículo 20, Provérbios 6, 20 a 35. E ele compara alguns versículos com o roubo. Quando a pessoa rouba, ela se arrepende, igual Zaqueu se arrependeu, e restituiu as pessoas 4 vezes mais. Aqui no versículo 31, está falando, porém, se é apanhado, tem de pagar 7 vezes mais. Ele precisa entregar tudo que tem. Então, se a pessoa rouba dinheiro, em outras palavras, ela tem como ser perdoada de uma certa forma. Ela restitui, né, aquilo que ela roubou 7 vezes mais, 4 vezes mais, igual no caso de Zaqueu, e isso já demonstra o arrependimento. E isso a pessoa já aceita. Agora, quando é no adultério, não. Está falando aqui, versículo 35. 34. O ciúme faz o marido ficar furioso e a sua vingança não tem limites. Versículo 35. Ele não aceitará nenhum pagamento e mesmo uma porção de presentes não acabará com a sua raiva. Então, assim, para vocês verem, para nós vermos, né, que essa palavra também está vindo de encontro ao meu coração, está vindo de encontro ao coração do Gustavo, ao coração de todos nós, para a gente perceber o quão sério é essa questão. O adultério é algo muito sério. Então, a gente não pode tratar como se fosse qualquer coisa. A gente não pode tratar como se fosse... Porque eu já ouvi muitas pessoas falando que a vida espiritual não está boa porque eu estou num pecado assim, assim, assim. Mas ela às vezes não tem a consciência, às vezes não tem também conhecimento da palavra, de que muitas vezes o pecado que ela está cometendo vai levar à morte dela também, física, tá? Porque as pessoas acham que a morte
é só espiritual. Não, muitas vezes morte física. Assim como está falando aqui no versículo 26. Qualquer homem pode ter uma prostituta por pouco dinheiro, mas o adultério custará a ele a sua própria vida. E quando fala sua própria vida, não é a vida espiritual. Não é a vida espiritual, é a própria vida mesmo. A vida dessa pessoa vai ser abortada abruptamente. Ela vai morrer jovem. Por quê? Porque está no pecado do adultério. E muitas vezes não quer largar. Muitas vezes Deus envia pessoas para falar com essa pessoa. E essa pessoa muitas vezes não abandona esse pecado. Escolhe o pecado. A gente precisa pedir a Deus todos os dias misericórdia, graça, e pedir para que Deus esteja sempre olhando por nós. Mas pecado é algo que a gente não deve brincar. Não é algo para a gente brincar. É algo que a gente deve realmente fugir. José, quando ele estava na casa de Potifar, a esposa de Potifar... Gente, pensa na situação. Fazendo analogia, no caso, se ele fosse José, não deu na mão dele a esposa para ele adulterar com a mulher, entendeu? O tudo que ele tinha autoridade para administrar, era a casa do patrão, eram as finanças dele. Ele era como se fosse um mordomo. Ele praticava esse papel de mordomo das coisas de Potifar. Mas não era mordomo da esposa dele, não. E o que aconteceu? A esposa de Potifar, se jogou praticamente em cima dele. A mulher botou o olho nele de um jeito, deixou até as vestes dele, puxou as vestes dele fugir, e depois ainda acusou ele, dizendo que ele tinha feito algo com ela. Está numa situação dessa, onde você não está com a intenção de adulterar, você não está com a intenção de olhar para a mulher de ninguém, e de repente a mulher botou o olho no cara de um jeito que teve a capacidade de fazer uma coisa dessa, de deixar as próprias vestes de José ali, puxar as vestes dele, simular de que ele tinha feito algo com ela e acabar na prisão. Pensa nessa seguinte situação. Nem assim José se corrompeu. Nem assim ele deixou. Já pensou? Outras pessoas poderiam falar assim: ah não, já tô com a fama, né? Vou deitar na cama. Igual essa expressão que às vezes as pessoas usam. Eu cansei de ouvir já isso já. E realmente é uma frase que muitas pessoas usam. Já estou com a fama, vou deitar na cama. Imagine se José tivesse feito isso. Ele já tivesse com a fama, porque a própria mulher estava nessa sina de ficar em cima dele ali, e ele tivesse pensando assim: já que eu estou com a fama já, de que eu estou dando em cima dela, então eu vou deitar na cama. Eu vou me corromper. Eu vou assumir mesmo que eu sou um prostituto. Ele fez isso? Ele não fez. Então isso mostra para nós, sabe o quê? Que o pecado, a gente pode fugir. A gente pode fugir, seja a situação que for. Porque senão José tinha usado essa expressão aí: ah não, já estou com essa fama, porque ele foi preso injustamente. Ele foi preso injustamente, ele não fez nada. Mas quando a gente para pensar nessas coisas, eu sei que Deus tinha um propósito com tudo isso. A gente sabe, a gente conhece a história de José, sabe o final dessa história, e sabe que Deus tinha um propósito com tudo isso. Mas pensa nessa situação. Imagina se José falasse isso: não, eu já estou com essa fama mesmo, a mulher já está dando em cima de mim, já estou com essa fama mesmo, então eu vou aproveitar logo, ficar com essa mulher e acabou. Imagina. Então isso nos deixa uma lição de que o pecado não é algo assim que, ai meu Deus, se jogou em cima de mim, meu Deus, eu sou tão coitado, que as pessoas se jogam em cima de mim, não sei o quê. Você pode escolher. Você pode escolher não se corromper.
E o que você pode fazer é o que José fez, fugir. Porque pecado a gente não enfrenta. Ninguém é crentão para enfrentar isso. As pessoas têm que fugir. Nós temos que fugir. Ninguém é crentão para enfrentar isso, não. Tá? Então a gente foge e pronto. Assim que lida com esse tipo de pecado, é fugindo. Não tem negócio de, eu sou muito espiritual, eu vou lá, eu vou converter a pessoa. Gente, pelo amor de Deus, não tem isso. Não tem isso. Então que essa palavra fique nos nossos corações, e não só fique nos nossos corações, que a gente possa escolher sempre fugir do pecado. Fugir. E não enfrentar. E não ter a imaturidade de ficar, não, eu já tô com a fama, né? Então vou acabar me corrompendo mesmo. Eu já tô com fama mesmo. Isso é uma forma de dizer que tá desistindo. Né? Isso. Não com as palavras, né? Então sim, vou desistir. Mas... Sim, eu cansei de ouvir pessoas que realmente passaram por injustiça. Passaram por uma forma de injustiça, onde pessoas a julgaram. Mas depois de tanto lutar, desistiram. Falaram assim, eu já tô com a fama, eu vou deitar na cama. Gente, não é para desistir. Não é. Que essa palavra vá de encontro aos nossos corações. Primeiro ao meu, porque Deus ministra primeiro ao meu coração. Não pense que eu tô falando aqui para vocês, que Deus não tá falando para mim, não. Ele tá falando principalmente para mim. Ele tá falando principalmente pro Gustavo. Ele tá falando pro nosso filho Nicolas. Tá? Deus, quando ele usa uma pessoa para falar da palavra dele, nós somos instrumentos, mas Deus nos usa, mas para primeiro falar aos nossos corações. É tudo por ele, é tudo para ele, é tudo através dele. Nós somos apenas instrumentos. Então que essa palavra vá de encontro aos nossos corações, que nós possamos realmente colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Porque de teoria, gente, o mundo tá cheio. Tanta gente com teoria, tanta gente só, não, eu sei. Na hora da prática, a pessoa não sabe, a pessoa não faz. A pessoa não coloca em prática. A pessoa bate no peito, diz que é cristã, mas não coloca em prática o que está vivendo. Por um país, por um Brasil, por uma nação de pessoas que praticam o Evangelho, tem sido a minha oração. Tem sido a minha oração. Porque teoria sobre o Evangelho, muita gente tem. Muita gente tem. E, infelizmente, a prática a gente vê que não funciona desse jeito. A prática a gente vê que a pessoa não vive o que prega. E como é complicado isso, e como é desafiador, muitas vezes a gente até se escandaliza com certas coisas que a gente vê. Mas que você, viu, Gustavo? Que nós não possamos ser pedra de tropeço na vida de outras pessoas. Que nós não possamos ser, que a gente possa ter cuidado de vigiar o nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos. Porque isso nós temos controle. Muitas vezes a gente quer controlar tudo. A gente quer controlar as pessoas à nossa volta, a gente quer controlar as circunstâncias, a gente quer controlar situações, mas a gente não quer controlar o que é controlável, que é a gente mesmo. Nós podemos nos controlar. Isso está no nosso controle. O meu controle está a controlar a mim mesmo, controlar a minha boca, o que eu falo, deixo de falar, controlar os meus pensamentos. Lembra que esses dias eu falei sobre pensamentos, acho que foi na live de quarta-feira, e um pensamento pode vir, mas fazer ninho não quer dizer que vai fazer. Quer dizer que vai fazer ninho se você deixar. Se você deixar. Então, você, nós temos o controle sobre os nossos atos. Os nossos atos. O meu ato, eu tenho controle. A minha boca, eu tenho controle. A minha mente, eu tenho controle. As minhas ações, eu tenho controle.
As das pessoas à minha volta, eu não tenho. É duro a gente pensar assim, a gente entender. Eu aprendi isso com dureza, porque eu sempre fui uma pessoa bem controladora. É uma dificuldade que eu tenho. Sempre quis controlar tudo, sempre quis tudo debaixo sabe? Mas eu tenho aprendido que eu não tenho controle de nada. Que muitas vezes eu planejei, por exemplo, igual a live de ontem. Na minha mente eu acordei pensando em fazer. Passei o dia todo tão mal, que eu não conseguia sair do quarto pro sofá. De tanta dor no corpo, de tanta dor nos ossos, tanta dor em tudo. Ou seja, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Uma doença está acima do meu controle. O que eu posso controlar é o que eu falo, é o que eu penso, é as minhas atitudes. Isso eu posso controlar. Mas as pessoas à minha volta não tem como. O que Deus faz, o que Deus permite na nossa vida, não tem como controlar. E Ele é sábio, Ele sabe tudo. Eu estava perguntando, Senhor, para quê? Porque eu não pergunto por que mais, né? Eu pergunto para quê? Para que tantos dias? Porque nós estamos há mais de 20 dias assim, adoentados. E sem saber por quê. Para quê, na verdade, né? Sem saber para quê. E eu tenho perguntado. E esses dias, né, ontem, todo mundo soube, né, do que aconteceu. Nós estamos passando por situação de calamidade na nossa segurança. É uma situação crítica. Não acho que é uma situação pontual de uma cidade ou outra, não acho. Está a nível de mundo, na verdade. Está a nível nem de Brasil, não. Está a nível de mundo, essa situação da segurança. Está muito complicado. Fora do Brasil acontece isso. É algo que está fugindo ao controle já mesmo. Só que o que nós está no nosso controle? Orar por essa situação. Está no nosso controle. Fazer o que precisa ser feito. Não espiritualizar o que tem que ser, o que não é espiritual. Muitas vezes tem gente que espiritualiza coisas que não são espirituais. E isso está no nosso controle. Está no meu, no seu. O que a gente pode fazer, a gente faz. O que a gente não pode, o impossível, é com Deus. Então nós vamos agora fazer um momento de oração, onde eu tô sentindo falta, inclusive, dos louvores que a gente tem cantado, né? Mas, infelizmente, por causa dessa questão de falta de ar, muitas vezes a gente tá tossindo muito e tal, eu nem me atrevo a cantar aqui, porque é capaz de eu começar a cantar e começar a tossir no meio do cântico. Orem, que eu peço a vocês todos que acompanham o ministério Família Não Desista, porque é um ministério que Deus colocou nos nossos corações, não é de hoje, tá? Começou na pandemia em 2020, inclusive fez 2 anos de live Não Desista. Foi dia 1º, né, de abril, né, amor? 2 anos de live Não Desista. Infelizmente, a gente não pôde fazer algo mais... No dia da mentira, falando a verdade. No dia da mentira, falando a verdade, justamente. Infelizmente, a gente não pôde, assim, fazer algo diferente, mas nós estamos pensando daqui uns dias, a gente melhorando, fazer algo, assim, diferente. Vocês vão saber, nós vamos fazer uma surpresa aqui para comemorar esses 2 anos de live Não Desista. Queremos agradecer. Nós sabemos que não tem muitos adeptos da nossa live. Por enquanto nós ainda não temos. Mas assim, como é um ministério que Deus nos chamou, a gente sabe que o nosso compromisso primeiro é com Deus. Mas a gente quer agradecer imensamente a pessoas está sempre apoiando o nosso ministério, apoiadores levantados por Deus, que além de nos apoiar também ministerialmente, nos apoia também com orações, nos apoia muitas vezes com direcionamentos vindos da parte de Deus. Eu acredito que todos são vindos da parte de Deus. Você que de uma certa forma nos abençoa, a todas as pessoas que têm orado por esse ministério. Eu tive desde cedo orações de pessoas orando pela nossa saúde, de pessoas lá de Linhares, nossos irmãos lá de Linhares, que estão sempre, pastor Ebenezer, que está sempre orando pela nossa família, pelo nosso ministério. Então eu quero agradecer imensamente a você, que mesmo que não está aqui no ao vivo, mas depois assiste a live.
Vou orar pelos enfermos e vou orar também pela família, né, de Blumenau, as famílias enlutadas, tantas pessoas que têm perdido seus filhos, as famílias os filhos foram ceifados. A gente sabe o quão difícil que é. A gente fica pensando e se colocando no lugar de uma pessoa dessa, quão difícil que é, né? Então, assim, vamos orar por isso, por esses dois motivos. Senhor, em nome de Jesus, lhe agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos aqui falando contigo. Te agradeço pelo dom da vida, te agradeço por mais que nós não estamos 100%, mas o Senhor já está nos dando a cura. Eu creio em nome de Jesus. Te peço para que esteja, Senhor, cada dia mais, Senhor, nos fortificando em saúde, Pai, em nome de Jesus, para cumprirmos sempre o Teu propósito nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Quero te pedir, Senhor, pelas famílias lá de Blumenau, os pais que perderam seus filhos, pelas famílias aqui de Aracruz também, todas as famílias que tiveram seus entes queridos mortos, as famílias que tiveram também, que foram atingidas, estão até hoje se recuperando. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dessa situação, Senhor, e faça, Senhor, com que essas famílias possam ser consoladas por Ti. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, para que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, Senhor, os governantes, fazendo com que, de uma certa forma, possa ser levada mais em conta a segurança pública. Nós sabemos que na Tua palavra fala que se o Senhor não vigiar a casa, se o Senhor não guardar, em vão vigiar a sentinela. Nós sabemos disso. Cremos no Teu poder, cremos na Tua proteção, Senhor, e cremos que o Senhor faz caminhos que muitas vezes nós não entendemos, mas que no fim vai ser caminhos muito melhores do que imaginamos, Pai, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por não conseguirmos compreender o Teu mover e o Teu agir, Senhor, em nome de Jesus. Esteja, Senhor, com todas as famílias, Senhor, que tiveram seus entes queridos, Senhor, mortos, Senhor, essas crianças tão inocentes que não tiveram nem como se defender. Em nome de Jesus, Senhor, tira do nosso coração, Senhor, o senso de justiça, porque nós não estamos nessa terra para cumprirmos esse papel de juízes, Senhor. Mas em nome de Jesus, Senhor, faça com que possamos entender, Senhor, que o Senhor está acima de todas as coisas, Senhor. Que se o Senhor está permitindo isso acontecer, alguma coisa o Senhor tem com propósito, Senhor. Que possamos entender isso todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Fique na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, um ótimo feriado amanhã. Que Deus esteja nos guardando cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém.